Isso aí, meus queridos. Então, assim, no take anterior, eu fiz um exemplo, né, de cabeça e acabei colocando que o coeficiente de condutibilidade térmica do cobre era 320 quilocalorias por metro segundo grau Celsius, e era metro hora grau Celsius. Portanto, a física demonstrada é honesta, mas o resultado não, certo? É um detalhezinho, só para não ficar chateado. Então aqui era para ser por hora. Se aqui era para ser por hora, os 10 minutos eram para ser divididos por 60, né? Mas a física estava honesta, só o dado que não estava honesto. Agora eu fiz um exercíciozinho, um pouquinho, né? Dei uma pimentadinha de nada, né? Mas que usava o mesmo raciocínio da questão anterior. Observem, a galera de casa pode pausar o vídeo e fazer o exercício antes de assistir a continuação. Um cubo de tijolo maciço com aresta de 1 metro contém um corpo com temperatura de 50 graus Celsius. Sabendo que o ambiente está a 30 graus Celsius, que a espessura do tijolo é de 17,5 centímetros e que o coeficiente de condutibilidade térmica do tijolo é 0,7 quilocalorias por hora metro grau Celsius, determine. Esse coeficiente eu peguei no nosso material. Bom, então já deve estar mais honesto, né, que aquele coeficiente de careta que eu tinha colocado antes. Vamos fazer um desenho do que está acontecendo para a gente conseguir responder as perguntas, se não tivesse apagado as perguntas, né? Ele queria saber qual é o fluxo de calor através das paredes do cubo. Letra A, determine o fluxo de calor através do cubo, que atravessa o cubo. E a letra B, a quantidade de calor que atravessa as paredes do cubo em 2 horas. 2 horas. Então é 24 horas. Duas, opa, ainda mais, 2 também. E 2 horas, vocês estão reprovados. É bem legal, né, cara? O cara é bem democrático. 2 horas. Não, desculpa, gente, vou me controlar. Então, olha só. O que nós temos que entender? Se a gente fosse desenhar espacialmente a caixa de tijolo, seria isso aí. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Só que o aluno pode olhar para o próprio quarto e entender, né, que se internamente o quarto está aquecido por um aquecedor, e por algum motivo bizarro, se a pessoa adora calor e quer que o quarto esteja 50 graus no dia de verão, que a temperatura é 30, acontece todos os dias, né? E o quarto da criança é um cubículo, imagina, um pouco satânico, né? O pai bota a criança num cubículo de 1 metro. Acontece todos os dias. Então, a gente tem que entender que vai fluir calor pelas 6 áreas. E cada face tem uma área de 1 vezes 1, que é 1 metro quadrado. Então, a área total por onde o calor flui é 6 vezes 1 metro quadrado. Então, nós temos uma área total de 6 metros quadrados. Era o primeiro detalhe que diferia na questão de exemplo, que era uma placa de alumínio. Se nós fôssemos cortar a parede para analisar um pedaço da parede, que é de tijolos maciços, ele falou que a espessura do tijolo era de 17,5 centímetros. Então isso é que é a espessura da nossa fórmula. E a variação de temperatura, como internamente nós temos 50 graus Celsius e externamente nós temos 30 graus Celsius, a diferença de temperatura é fácil de calcular. Seria 50 menos 30, a variação de temperatura é 20 graus Celsius. Então já dá para jogar na fórmula, sendo que o enunciado também nos forneceu o coeficiente de condutibilidade térmica. Copiei a fórmula da lei de Fourier. Na faculdade vai aparecer um menos dessa fórmula. Mas é porque a gente entende que o fluxo de calor é vetorial, né? E aí, para dar sentido adequado à fórmula, a gente bota um menos ali. No ensino médio, a gente entende que o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, a gente sabe que o calor vai fluir de dentro para fora do cubo. E aí, então, o sinal não faz sentido para a gente já sabe a direção. O valor do K, 0,7. A área que está em metros já, 6 metros quadrados. A variação de temperatura, 20 graus Celsius. Dividido por... E a espessura, 17,5 centímetros. Vai ter que passar para metro, né? Toim, toim.
0,175. Pronto, acabou a física, que não era muito... A único ponto delicado ali eu quero entender que as 6 faces do cubo conduzirão calor. Vamos ver. 20 vezes 0,7 vai dar... Aliás, olha só, eu quando escolhi esse número, eu escolhi porque ia ser gostoso fazer essa divisão. Vamos ver se é verdade? 0,7 dividido por 0,175. Vamos ver se eu escolhi certo. Igual as casas, elimina a vírgula, então vai dar 4. 4 vezes 5, 20 foi 2. 28, 29, 30 foi 3. 4, 5, 6, 7. Ah, tu viu, queridão, né, cara? É, o professor querido, eu sei que ele dividiu, deu 4, ó, que beleza. Gostosura. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 2, 48. Com o zerinho, 480. Qual é a unidade, hein, galera? Como era quilocaloria, hora, metro, grau Celsius, o grau Celsius de cima cortou com o grau Celsius de baixo. O metro cortou com metro. Só sobrou quilocaloria por hora. Senhor, não entendi o que tu falou das unidades aí. Vou fazer com mais calma. Vamos fazer a análise dimensional do cálculo que a gente acabou de fazer. Esse número 0,7 ele tinha unidade que era quilocaloria, que divide hora, metro, grau Celsius. Do lado dele tem a área. A área é metro quadrado. Do lado tem temperatura, que é grau. E lá embaixo tem espessura, que também era metro. Concordam comigo? Grau Celsius dividido por grau Celsius dá 1, né? Certo? Metro ao quadrado dividido por metro deu metro. E aí ficou então, fluxo de calor ficou quilocaloria metro, que divide hora. Divisão de fração é a primeira vezes o metro vai acabar multiplicando hora. E corta metro com metro, quilocaloria por hora, como a gente tinha comentado anteriormente. E a letra B pedia quanto de calor vai atravessar o cubo em 2 horas. Como o fluxo de calor é quantidade de calor dividido pela variação do tempo, eu calculei na letra A o fluxo de calor, quero calcular a quantidade de calor em 2 horas, e agora a unidade está condizente, né? Já está em hora, que queridão, né? É um querido esse cara. É ligadinho, mas querido. Carequinha, mas querido. Gente fêmea, humilde. 960 quilocalorias. Certo, meus queridos? Nem foi tão ruim, né? Essa é a pior questão do trabalho. E está piorada ainda, a do trabalho acho que é mais fácil. No mais, vocês têm que saber que calor é energia térmica em trânsito. Temperatura, médio grau de agitação das moléculas. Calor e temperatura são coisas distintas. Um corpo não tem calor, um corpo tem temperatura. O calor está sempre fluindo. O calor flui por 3 processos. Condução, convecção, radiação, não importa a ordem, sem problema. Condução ocorre somente nos fluidos, gases e líquidos, não ocorre nos sólidos. E por que o calor flui? Porque o corpo aquecido fica menos denso e tende a subir. O corpo mais denso afunda e isso gera um movimento de massa que carrega calor, certo? Nós temos o fluxo de calor por condução, que ocorre principalmente nos sólidos. Tu vê, antes a convecção era somente nos fluidos. A condução é principalmente nos sólidos, mas ela também ocorre no líquido e também ocorre no gás. Se eu tenho uma superfície aquecida e o gás adjacente a essa superfície se aquece, a primeira camada de gás se aquece por condução. E aí depois o resto do gás vai receber calor por convecção. Certo? Então tu vê, a condução ocorre em líquidos e gases também. Só que ela é menos importante. Na parte de condução é que caem essas questões que nós acabamos de fazer. É a parte que a gente costuma cobrar cálculo. Além disso, a gente tem que saber que radiação ou irradiação é o calor transmitido por ondas principalmente infra, que ganha o nome de ondas de calor. Tudo emite infravermelho o tempo todo, basta que esteja com a temperatura acima do 0 Kelvin. Se eu estou emitindo infravermelho, como é que eu não vou esfriando, já que eu estou perdendo energia? Tem processos, né, químicos dentro de mim que me mantêm com a temperatura. Mas tu vê, o fato de eu estar emitindo energia térmica faz com que eu perca energia.
infravermelho. Por que ela não está esfriando então? Porque agora, nesse momento, os objetos que estão com a temperatura constante estão emitindo e absorvendo a mesma quantidade de energia. Mas tu vê, tem ondas eletromagnéticas sendo trocadas por cada objeto agora, cara. Que loucura, não há luz. É uma luz que eu não vejo. Então tu vê, essa cadeira está emitindo infravermelho para mim. Estou absorvendo infravermelho dela. Estou emitindo infravermelho também. E ela absorve o meu infravermelho. Então ela emite e absorve. Por isso que a temperatura dos corpos da maioria dos corpos é constante. Agora, bota um corpo preto no sol. Ele vai absorver mais do que ele vai emitir. Vai aumentar a temperatura. Só que não vai aumentar infinitamente, né? Porque quanto maior a temperatura, mais ele emite. Até que se equilibra o quanto ele absorve e o quanto ele emite. Que loucura, né, cara? A gente não imagina que os corpos estão trocando energia o tempo todo. Mesmo no equilíbrio térmico. Tu vê, né, cara? No ensino médio a gente não fala muito sobre isso. No ensino médio a gente não fala, tá tendo um fluxo de calor através das cadeiras dos corpos agora? Não. Condução não. Condução não, porque eles têm equilíbrio térmico, né? Mas irradiação está tendo, porque elas emitem infravermelho. Né? Então, num vestibular mais apimentado, o cara poderia te perguntar: é correto afirmar que num ambiente com vários corpos à mesma temperatura, há fluxo de calor por radiação, porém os corpos emitem e absorvem a mesma quantidade. Por isso, a temperatura deles permanece constante. Absolutamente verdadeiro. Absolutamente verdadeiro. Só que o vestibular geralmente não trata disso. O vestibular acaba, não vamos viajar tanto, né? Que loucura saber disso. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei um pouco desconfortável de saber que esses corpos todos estão trocando calor, estão com a temperatura constante só porque o fluxo de calor absorvido e emitido é o mesmo. Legal. Pode explicar o negócio do objeto preto e branco? Sim, sem problema algum. Tu vê, o que é luz? O que é luz, né? Tudo o que a gente vê nessa vida tem a ver com luz, como eu digo no dia a dia, né? O ser humano ele interage com o mundo através da luz. Eu vejo o giz amarelo, entendo que a luz anda em linha reta e consigo pegá-lo. E vejo que ele é diferente do branco. E vejo que o mundo é colorido. Então os filósofos começaram a se perguntar o que é cor? O que é cor? E a gente consegue perceber que a cor, na verdade, não vem dos objetos. Tanto que se eu tampasse a janela e apagasse a luz, ficaria tudo escuro. Logo, cor é luz. Então assim, cor é luz. A prova disso é tu desligar a lâmpada e ver que as cores sumiram. O que é o objeto vermelho então? Se estou vendo vermelho, é porque tem alguma coisa vermelha saindo do objeto e vindo para o meu olho. Só que essa coisa não está saindo de dentro do objeto. A prova disso, quando eu apaguei a luz eu não via. Está saindo da lâmpada. Só que quando eu olho para a lâmpada eu vejo branco. Como é que pode eu olhar para ele e ver vermelho? Já que essa cor veio da lâmpada. E eu provo isso desligando ela. Certo? E isso é uma coisa difícil de acreditar. Né? As pessoas leigas que ou estudaram só um pouquinho depois, não, fiz a provinha, depois parou de pensar nisso, ela até esquece desse detalhe. O corpo que é vermelho é porque ele reflete a luz vermelha e absorve as outras cores. A mesma luz branca faz eu ver o baldezinho azul. Por quê? Porque está absorvendo as outras cores e está voltando para o meu olho só o azul. Então a cor de um corpo é o que ele reflete. E por que eu vejo a mesma cor da lâmpada ali? Porque aqui está refletindo todas as cores da lâmpada. Newton pegou um prisma de vidro para provar que a luz branca era a mistura de todas as cores, fez a luz branca passar por esse vidro e depois que a luz refratou 2 vezes para entrar e para sair, ele conseguiu projetar as cores do arco-íris na parede do lugar que ele estava fazendo o experimento. Aí o pessoal, quando ele descreveu isso, né, ele falou, com isso eu provo que a luz branca é a mistura de todas as cores. Aí a galera falou, não, Newton, não viaja, é que o teu prisma aí está interferindo no experimento, é o teu prisma que coloriu a luz era branca, aí o teu prisma de vidro deixou cor na luz. Ele, para provar que não era isso, colocou um prisma no sentido oposto e mostrou que a luz colorida se fundia gerando a luz branca. Explica agora, se o meu prisma antes estava manchando a luz, por que não ficou mais colorida ainda? Por que agora ficou branco? Então Newton provou. E ainda mais ele fez o disco de Newton, pintou o disco com várias cores e girou para ficar esbranquiçado. Então pronto, o que é branco? Branco é muita luz voltando. O que é preto? Que nem um quarto escuro. É que não tem luz. Então não é que não tem luz. Tem luz batendo ali,
mas quase nada vem para o meu olho. Meu cérebro interpreta como algo escuro, algo sem luz vindo daquele objeto. Só que além da luz que a gente vê, tem outras luzes que nós não enxergamos. O infra, o ultra. Então quer dizer que é aceitável que além das cores, tem outras coisas que não são cores, mas são onda eletromagnética, ou cores que eu não vejo, que também estão sendo refletidas. Então se eu for com essa roupa para o sol e tu com essa tua, tu vai sofrer as consequências mais rapidamente. Porque além de tu estar absorvendo a luz visível, tu está absorvendo infravermelho, absorvendo mais ultravioleta e vai aquecer mais. Eu estou refletindo a luz visível e também mais infravermelho e ultravioleta. Vai aquecer menos a superfície da roupa branca. Sacou a ideia? Isso aí. As cores mais claras vão tender a refletir mais, as cores mais escuras vão tender a absorver mais, com certeza. Galera, isso não sei se eu vou falar. Isso. Quando ele chegar aí, tu vai me avisa, certo? Que eu deixo o meu funcionamento.